começar um estudo, mesmo que falho, imperfeito, incompleto, mas é um conteúdo que provoca aos que gostam de estudar esse assunto da interface entre o corpo e a alma, dá subsídios de razão, lógica e conhecimento científico. E mais do que isso, como espírita, perceber que todo esse conhecimento que foi trazido já vai fazer daqui a pouco, faz um século, né? Tem 70 anos a obra do André Luiz. E cada vez mais ela está se mostrando verdadeira. Mesmo na época que foi lançado, que tinha um monte de questões que eram consideradas polêmicas ou falsas, hoje a gente sabe que a ciência estava errada e o André Luiz estava certo. Quer dizer, a ciência acabou provando que o André Luiz é que estava certo. Então, isso é um tesouro. É um tesouro que precisa ser explorado por nós. Nós espíritas, recebemos esse tesouro das mãos do Chico Xavier, e a gente tem a obrigação de desenvolver esse conteúdo. Porque a gente tem essa responsabilidade, já que nós ganhamos esse privilégio de ter essa obra nas nossas mãos. Um dos primeiros congressos espíritas, médico-espíritas internacionais, foi realizado em São Paulo. A doutora Marlene trouxe o Dr. Alan Sanderson, um psiquiatra inglês, entre outros personagens. Depois que acabou o Congresso Internacional, o Dr. Alan Sanderson quis ficar no Mednesp. E a doutora Marlene destacou um acompanhante para ele, que pudesse fazer as traduções das palestras do português para o inglês. E ele assistiu todas as palestras do Mednesp. Ele estava alucinado. Quem é esse doutor André Luiz, que ele nunca tinha lido nenhum paper do doutor André Luiz, né? Esse homem se empenhou em buscar essas informações. A doutora Marlene se empenhou em conseguir o máximo possível a tradução dos livros do André Luiz para o inglês, para ele. E hoje, ele é o presidente da Associação Médico Espírita do Reino Unido. Ele se autodenomina hoje espírita, não é? Por conta desse conteúdo que ele não acreditava, né? Ele fala assim, onde essa informação estava, em que livros, em que artigos científicos, né? E é um pesquisador extremamente respeitado no mundo inteiro, né? Então, isso dá um índice, né? Uma amostra da importância desse conteúdo que está à nossa disposição. O Dalma Corpo Físico, ele ganhou agora, né, uma capa nova, eu acho que dá para mostrar aqui, né? Eu gostei muito dessa capa, até porque o Jimmy, que fez a arte, ele não tinha lido o livro, e ele colocou duas mãos, uma entrando em contato com a outra, e quando você olha, parece duas células em mitose, não é? E isso tem muito a ver com os microtúbulos, que o André Luiz fala dos centríolos, que são os centríolos que fazem a transmissão da informação da alma para a célula. E eu achei que foi uma inspiração que deram para o Jimmy, né, para essa nova capa. A primeira capa parecia na frente uma ampulheta, que também eu achei fantástico, porque eu fiz uma alusão, né, aos centros de força de André Luiz, que muita gente acha que ele usa como sinônimo de chakra, mas eu cheguei à conclusão que não é um sinônimo, que são duas estruturas diferentes. Fizemos um estudo baseado na física, junto com um colega daqui de Campo Grande, que é mestre em física da Universidade Federal, e o resultado foi uma ampulheta. Então, eu achei também já genial. Mas aí, essa capa nova, e esse livro tem um capítulo extra, que é o capítulo sobre o tempo, né? Que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender quando eu ia estudar física, e eu consegui ter uma ideia do que faz sentido para mim, e eu procurei traduzir isso num capítulo e está também no livro. Então, é assim, é uma obra que é fruto de toda uma vida, né, de estudo.
que eu comecei quando eu comecei na Associação Médico Espírita de Santos, mas se você contar que eu falo de fisiologia, a fisiologia eu comecei a aprender na faculdade e fui professor de fisiologia durante mais de 20 anos, então, se você juntar tudo, dá uma vida inteira, né, de dedicação a um tema ao qual eu sou apaixonado, eu gosto demais. E eu procurei trazer isso tudo dentro dessa obra aqui, que foi, assim, generosamente publicada pela Associação Médico Espírita do Brasil, da editora da Associação Médico Espírita do Brasil, né? Como você disse, né? É um livro para ser estudado, é um livro para... Não é um livro divertido nem fácil de ler, né? Você vai ter que sentar ali com boa vontade, com interesse, né? É um livro para o leigo interessado, você não precisa ser médico nem cientista para ler, pelo menos eu procurei escrever ele dentro dessa perspectiva. E se tiver mais gente para ler junto, é interessante porque sempre suscita debate, né? A gente está fazendo o estudo, por sugestão dos membros daqui da AMI Mato Grosso do Sul, a gente está fazendo o estudo na primeira quinta-feira do mês, online, a gente faz o estudo desse livro. Nós já estamos chegando no final, já passamos da metade. E está sendo uma experiência muito interessante para mim, porque eu ouço eles lerem o que eu escrevi. E às vezes eu reconheço como sendo a minha escrita, às vezes não. Às vezes eu não reconheço. As ideias não são minhas, realmente, não são minhas. Então, isso me deixa muito feliz, né, de ter podido produzir essa obra e tranquilo com relação aos resultados, que eu acho que eles já foram muito além do que eu imaginava, né? E torcendo para ele ser útil, mesmo que ele esteja errado, né? Que ele seja útil.